feminilidade da gente está dentro da gente. A gente não pode perder isso pelo caminho. A gente não pode nos perder pelo caminho. E que não existe esse negócio aí, ai, porque eu sou mãe, eu tenho que ficar desdeixada. Ai, porque eu sou mãe, eu não preciso mais me preocupar com o meu corpo, eu não preciso mais me preocupar com a minha pele. Ó, casei, agora o marido tem que me tolerar, tem que... Não. Ela sempre ensinou a gente que tem que ser vaidosa, tem que ser... cuidar do corpo, cuidar da pele. Nossa, e escrevendo o roteiro eu lembrei disso, né, de ficar ali aquele ritual ali em frente ao espelho. E agora, falando aqui com vocês, eu me lembrei de um outro ainda, de uma outra cena, que a gente ia tomar banho, eu muito apegada com a minha mãe, eu não largava ela pra nada. Eu tinha 13 anos, eu não conseguia dormir longe de casa, longe da minha mãe, eu chorava a noite inteira. Então, o que ela fazia? Ela fazia ginástica no banheiro, porque minha mãe também não é dessas mulheres que frequentavam ali academia, fazia drenagem, massagem, nada disso. Ela fazia tudo isso em casa. Então, ela punha a mão assim e ficava fazendo exercícios assim para lateral, porque ela falava que isso deixava a mulher com a cintura fininha, isso no banheiro, lá no banho, eu lá fazendo junto com ela. E ela tinha então todo o ritual dela de se cuidar, de se manter bonita, de se manter ali com a pele sempre bonita. Então, muitas vezes as pessoas falam, ai, não tenho dinheiro, né? Também, né? Olha o dinheiro que aquela pessoa tem. Ela não tinha. Ela fazia tudo isso em casa, com o que ela tinha, com o que ela podia, certo? Então, voltando novamente, o que acontece? Ela me falou o seguinte, que o fato de a gente se casar não quer dizer que a gente tenha que ficar mal arrumada, andando ali com aquele camisetão do marido ali o dia inteiro. O fato da gente ter filho, a mesma coisa, que a gente não pode ficar desleixada com a gente. E isso não é para o marido. Isso é pra gente, para nossa autoestima, para o nosso ânimo, para o nosso amor próprio, porque quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente fica melhor, a gente se sente melhor. Então isso eu aprendi. Então, geralmente eu acordo, quando eu não vou trabalhar, quando eu não vou fazer alguma coisa, eu não passo ali o dia todo de pijama, eu não passo o dia todo ali, porque se eu ficar o dia inteiro de pijama, me dá uma preguiça, me dá um desânimo, eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho ânimo nem para levantar, eu quero ficar o dia todo simplesmente só ou deitada na cama ou assistindo televisão, vendo algum filme, alguma coisa. Então eu já logo levanto, eu já vou fazer as minhas atividades, já vou preparar o meu café da manhã, eu já vou fazer alguma coisa que me tire daquela zona que é a zona de conforto, mas que não faz bem pra gente. Então, muitas vezes a gente tá passando ali por aquele momento, tá deprimida, tá se sentindo ali para baixo, tá se sentindo sozinha, dá uma arrumada, dá um corte no cabelo, coloca ali uma roupa legal, uma roupa bacana, certo? Então, o que eu fiz quando eu tava me sentindo assim, para baixo, estava vivendo aquele momento ímpar, um momento único, porque a maternidade, ela é um momento ímpar na vida do casal, na vida da mulher. A gente tem outras prioridades, agora a prioridade é cuidar daquela coisinha pequenininha que veio, aquele serzinho todo frágil. A gente quer cuidar, a gente quer amar, a gente quer proteger. Só que é importante a gente entender que a gente tem que cuidar da gente também. Porque se o emocional não tá legal, se o relacionamento conjugal não tiver legal, a gente não vai conseguir passar pro bebê, pro nosso filho que sente, não precisa falar, que sente tudo. A gente não vai conseguir passar aquele amor, aquele carinho.
Então não é porque é mãe, não é porque casou que tem que se deixar de lado, que tem que descuidar, que tem que, sabe? Eu já passei por várias dificuldades, inclusive financeiras. Eu lembro uma vez quando eu fui morar em Goiânia e chegou lá, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro, mas eu tinha na minha necessaire ali lixa, alicate de unha e esmalte. Eu tava sempre ali com a minha unha feitinha, sempre ali com o meu cabelo arrumadinho, porque era importante para mim, porque essa foi a educação que eu tive. E aí nessa conversa com a minha mãe foi decisivo para mim, para eu voltar a me arrumar, para eu voltar a me querer bem e não só voltar, e não só ficar com meus olhos voltados para o filho. Por quê? Porque o filho vai crescer e eu me desdeixei, eu me descuidei, a minha autoestima ficou baixa, aí eu fiquei deprimida, porque bem ou mal, nós mulheres, a gente tem que ter uma autoestima, a gente tem que ter. Homem também tem que ter, mas mulher é mais. A gente tem que ter, porque é importante. A nossa aparência é importante pra gente. O nosso bem vestir é importante pra gente. A gente tem que estar muito bem com a gente, conosco, com o nosso físico, com o nosso emocional, pra gente estar bem com as outras coisas. E tá bem com o nosso físico não é ter um corpo de violão. Tá bem com o nosso físico é tá bem de saúde também. Tá bem de saúde. E aí muitas vezes a gente acha que tem que estar sempre linda, maravilhosa, porque senão o marido vai te trocar, porque senão o marido vai olhar outras mulheres, porque senão meu namorado vai pensar o que é de mim. Não. Os homens são extremamente visuais? Sim, é importante eles nos verem também ali bonita e arrumada, mas eu quero que vocês entendam que isso é importante para nós mesmas. Isso é importante para a gente, para o nosso bem-estar, para a nossa autoaceitação. É muito importante. E eu já falei várias vezes que a gente tem que se aceitar. A gente tem que se amar. E nos aceitar é independente de gostar do que a gente vê. Aceitar é honrar a nossa realidade. Aceitar é você amar quem você é, amar a sua essência de mulher. E aí, nos aceitando e nos amando, a gente vai corrigindo aquilo que a gente não gosta da gente. E aí, o que eu comecei a fazer, então, depois desse conselho da minha mãe, de falar que a gente tem que estar bem com a gente mesma, que ela nunca deixou de se arrumar, mesmo com 3 filhos pequenos, que ela nunca deixou de se cuidar, nunca deixou de cuidar da pele, nunca deixou de cuidar do corpo, da unha, dos pés. O que eu fiz? Foi um sacode assim, né? E eu fui me arrumar. Mas eu já não queria tanto aqueles escarpãs ali, daquela altura que eu usava. Por quê? Porque eu tava cansada, eu tava com um filho pequeno, eu tinha que acordar à noite, então eu não queria isso. Mas eu também não queria ali passar para a turma do uniforme e da rasteira. Eu queria voltar a me sentir atraente, eu queria voltar a me sentir bonita, sensual. Eu queria ter ali a minha feminilidade ali de volta. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu voltei para academia. Por quê? Eu já tinha engravidado antes, eu tinha perdido um bebê e estava na academia. Então, quando eu engravidei novamente, o que eu fiz? A primeira coisa, eu deixei a academia e todas as atividades físicas, até mesmo por medo. Então, foi um resguardo que eu tive com a minha gravidez e com o meu bebê. E aí, quando eu perdi, também não teve nada a ver com isso. Era um medo meu mesmo, uma coisa minha aqui. Inclusive, a atividade ia fazer bem, mas eu não quis. Eu quis me resguardar. E aí, o que eu fiz? Tava sem fazer nada. Eu não tava ali sobrepeso porque eu engordei
engordei muito pouco na minha gravidez, eu engordei apenas 7 quilos, meu filho nasceu com quase 4, então foi muito pouco, porque eu também na minha gravidez, eu cuidei de mim. Eu cuidei do meu corpo, eu quis me alimentar com coisas que me dessem proteína, energia e não ali ficar me entupindo de carboidrato, porque eu sabia também que quando o bebê nascesse, eu ia voltar a ser mulher feminina, que eu quero dizer. Então eu também me resguardei, só que quando isso aconteceu, quando o bebê nasceu, eu não estava me sentindo assim. E eu também, muito vaidosa, tive aula em casa. Fiz o quê? Voltei para academia, procurei uma yoga para eu voltar ali, o meu centro ali, para o meu emocional melhorar. Fui então fazer musculação para firmar o corpo, que já estava ali mole, porque quando a gente faz muita atividade física e a gente para, o corpo sente, então a gente fica um pouco flácida, inclusive da gravidez. E aí eu fui restabelecendo, eu fui me reconectando comigo mesma. Aqueles saltos ali bem altos, eu já não conseguia mais usar, tudo me incomodava, me machucava. O que eu fiz? Passei a usar aquela linha conforto e aí fui lá, comprei escarpão de saltinho assim médio, coisa que me deixava ali como eu gosto, porque eu gosto de usar salto, então me deixava ali, me fazia sentir atraente, bonita, feminina e de uma forma que não estivesse me incomodando, doendo meus pés. Por quê? Porque eu queria ficar bem para mim. Porque se eu quisesse ficar bem para os outros, para as pessoas me verem, eu usava lá o meu saltão. E ele ficava lá remoendo de dor, mas estava lá, bonita com aquele salto maravilhoso. Só que não, eu queria me sentir bem comigo mesma. Então, me arrumar com outros estilos de roupas, certo? Por quê? Porque minhas roupas sempre foram mais justas, e aí eu já não estava querendo aquelas roupas tão justas, eu queria já umas roupas assim, que me deixasse ali mais atraente, mais de uma forma mais confortável, até porque a gente também amamentava, e aí eu fui me adequando à minha nova realidade, eu fui me adequando, mas eu não deixei para trás a minha feminilidade, eu não deixei para trás que a maternidade e nem o casamento me apagasse como mulher, me apagasse o meu brilho feminino. Então, se você hoje está vivendo essa situação de você estar em casa com roupa furada, com roupa rasgada, e você tem condições de comprar uma coisa melhor, você tem condições de usar uma coisa que não seja tão velha, que não seja rasgada, que não seja mulambenta, então use essa coisa, compre, invista em você, invista na sua aparência. Isso vai deixar você mais bonita, isso vai fazer com que você se sinta mais bonita.